Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora falar sobre uma das partes mais simples que nós temos na álgebra, que é razão e proporção. Tá? Nós vamos falar sobre esses elementos essenciais para que a gente possa fazer vários cálculos, como regra de 3 simples, grandezas direta, inversamente proporcionais, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos falar é da razão. O que é uma razão? Então vamos coloquei um texto aqui para a gente poder dar uma observada. Em nossa vida diária estamos sempre fazendo comparações. E quando fazemos isso, estamos relacionando dois números. Na linguagem matemática, todas essas comparações são expressas por um quociente, uma divisão, chamado de razão. A palavra razão vem do latim ratio, que significa divisão. Então, uma razão é uma divisão entre dois números. São exemplos de razões: 3 sobre 5, 3 quintos ou 3 está para 5. 4,5 para 2 ou 4,5 está para 2. Então a comparação, de cada 20 habitantes, 5 são analfabetos. Então a comparação de analfabetos com relação ao número total de habitantes, ou seja, simplificando essas frações, 1/4. Um dia de sol para cada 2 dias de chuva, ou seja, um sol para 2 de chuva, comparando essas ideias. Para cada 10 alunos, 2 gostam de matemática. 2 gostam de matemática dos 10 alunos. Então, a relação, uma comparação entre dois valores é uma razão que nós estamos falando. Unam-se uma razão quando queremos comparar unidades. Então, por exemplo, para fazer uma bebida, usaram-se 3 litros de sumo de laranja para 2 litros de água. O sumo de laranja está para a água na razão 3 para 2. 3 litros de sumo para 2 litros de água, razão 3 para 2, ok? Mapa, quando a gente faz, principalmente lá na parte de cartografia da geografia, o mapa tem a leitura da escala como sendo uma razão entre a distância do mapa e a distância real que o corresponde. Então, por exemplo, no mapa da figura, a distância entre Cascais e Estoril, as duas cidades ali representadas no mapa, tá? Cascais aqui e Estoril aqui do lado, é de 1,6 centímetros. A distância real entre as duas localidades é de 3,2 quilômetros. Então, o que nós temos que fazer para saber qual é a escala deste mapa? Então, primeira coisa, para a gente trabalhar com escala, sempre a escala tem que relacionar as duas medidas e as duas na mesma grandezas. Como assim mesma grandeza? Centímetro com centímetro, metro com metro, quilômetro com quilômetro. Normalmente, o mapa representa a medida em centímetros. Então, normalmente, a gente traz isso para centímetros, ok? E sempre o valor do mapa, ele é 1 para alguma coisa. Então, esse valor 1 dividido por alguma coisa, o 1 representaria cada 1 centímetro do mapa para dar a representação do valor dado na nossa figura, ok? Então, por exemplo, o que nós vamos fazer? 1,6 centímetros de distância no mapa entre Cascais e Estoril representa para nós a característica da distância do desenho. 3,2 km dá 320 mil centímetros a distância entre Cascais e Estoril, ok? Então o que nós vamos fazer? A razão é de 1,6 para 3.200, sempre desenho por real. Sempre dividindo isso, nós temos que simplificar essas duas relações para que a gente possa ter o valor calculado da escala de 1 para 200 mil. Ok? O valor representado entre essas duas figuras. Tá bem? Se as grandezas são de uma mesma espécie, então o comprimento e largura, área e área, sempre as mesmas relações. Então, se nós colocarmos aqui que uma empresa de vôlei está fazendo a relação para que a gente possa calcular basquete e a área, possui uma área de vôlei e uma área de basquete, a relação entre as áreas é de 180 metros quadrados para 240 metros quadrados, a razão entre as duas áreas é de 3/4, é essa relação que a gente tem que trabalhar, ok? Entre a mesma grandeza. Agora, porém, se fossem grandezas diferentes, se a gente fosse relacionar distância com o tempo, quando a gente relaciona duas grandezas diferentes, aí nós temos uma unidade. A anterior, nós não tínhamos unidade para a razão, porque nós cancelamos metro quadrado com metro quadrado. Agora aqui não, quilômetro com hora, a gente chega na razão quilômetro por hora, ok? Proporção é uma igualdade de duas razões. Então o que a gente faz? Uma pesquisa curta foi obtida o seguinte resultado: 30 alunos entrevistados na faculdade de Pitágoras, 10 gostam de matemática. Portanto, também poderíamos supor que se forem entrevistados 120 da mesma faculdade, 40 gostariam de matemática. Na verdade, ao falar 40 dos 120, estamos fazendo a mesma afirmação de 10 para 30.
Como assim? Se eu simplificar, ó, 10 e o 30, que eram as duas relações iniciais, 10 que gostam dos 30 alunos, é a mesma coisa que a gente falar 40 do 120, que se eu simplificar por 40 vai dar 1/3 do mesmo jeito. Essa é a chamada propriedade fundamental da proporção. Quando eu simplifico, eu chego nos mesmos resultados. Ou se eu multiplicar isso em cruz, que é a propriedade fundamental da proporção, a gente chama de multiplicar em cruz, mas o que a propriedade é: em toda a proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Extremos, o primeiro e o último. Meios, o segundo e o terceiro termo, quando colocados em ordem. Então, se eu multiplicar em cruz 1.200, multiplicar em cruz 1.200. Se eu tivesse simplificado 1 vezes 3 igual a 1 vezes 3. A mesma propriedade de proporção. Ok? Então, peguei outros exemplos aqui, ó. 2 para 4, 9 para 18. Se eu multiplicar em cruz, nós vamos chegar aqui, 36 igual a 36. Ok? Então, considera a razão 2/7 para que a gente possa multiplicar por qualquer número. Que eu multipliquei a razão 2/7 por 3. Eu cheguei em 6 para 21. Essa razão 6 para 21 é igual à razão 2 para 7. Então, se eu multiplicar em cruz, eu vou ter, ó, que 2 vezes 21, 42, 6 vezes 7, 42. A proporção é essa igualdade entre duas razões. Ok? 2 está para 7, assim como 6 está para 21, a relação que nós acabamos de falar. 2 e 21 são os extremos, o primeiro e o último, 6 e 7 são os meios, o segundo e o terceiro termo da nossa sequência. Então, a multiplicação dos extremos da proporção. Quando nós multiplicamos 42, quando nós multiplicamos os meios 42, isso só para dizer que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, a igualdade de proporção. Beleza, pessoal? Vamos ver agora um exemplo, um exercício. Numa escola, a razão do número de professores para o número de auxiliares é 2. Professor e auxiliar, os dois são funcionários da nossa escola. Beleza? Então, se a gente pensar, qual conclusão podemos tirar da informação dada? O número de professores e o número de auxiliares, 16 para 2, podemos concluir que para cada 16 professores existem 2 auxiliares, certo? Se o número total de professor e auxiliar da escola for 108, quantos professores e quantos auxiliares tem na escola? Opa! Então o que nós vamos pensar? Para cada 18 trabalhadores, 16 são professores. Então a proporção 18 trabalhadores, 16 são professores. Dos 108 trabalhadores, X são professores. Multiplico em cruz, faço o cálculo e chego em 96 professores. Tiro 96 de 108, eu tenho 12 auxiliares. Ok? Uma propriedade fundamental para a série de razões iguais é a propriedade de que a série de razões iguais, a soma dos numeradores está para a soma dos denominadores, assim de qualquer maneira. Então, se eu somar, se eu tivesse várias frações, se eu somar tudo aqui em cima, é a mesma coisa se eu somar tudo aqui embaixo. Fica tudo na mesma proporção. Ok? Isso aqui é o que nós vamos fazer nos outros problemas. Dividir um número em partes diretamente proporcionais a outros números significa encontrar parcelas desse número que são diretamente proporcionais aos números dados, somadas, que reproduzam esse número. Nós vamos falar disso agora, quando a gente for falar de regra de 3 proporcional, direta e inversamente. Dividir um número em partes diretamente proporcionais a outros números significa encontrar parcelas desse número que são diretamente proporcionais aos números dados e que somadas reproduzam esse número. Então, olha só, um exemplo. João e Pedro resolvem trabalhar juntos para resolver um problema hidráulico de um prédio. O serviço pelo qual receberão R$ 990. Como João trabalhou durante 6 horas e Pedro durante 5 horas, como eles vão dividir com justiça os R$ 990 que serão pagos por essa tarefa? X é a parte recebida por João e Y a parte recebida por Pedro. Eu comecei o problema daqui. Então, se eu somar as duas partes, tem que dar os 990, que era o valor dado no enunciado. Então, como são diretamente proporcionais, como que eu sei que eles são diretamente proporcionais? Que vai trabalhar 6 horas, vai ganhar mais do que trabalhou 5 horas. Então, trabalhou mais, ganha mais. Trabalhou menos, ganha menos. Ideia principal de diretamente proporcionais. Ok? Então, o que eu fiz? Como tudo é igual, eu posso falar que essa fração é igual a K. O que é esse K? Se eu dividir o número de cima pelo número de baixo, o número de cima pelo número de baixo, vai dar sempre o mesmo resultado. Chamei esse número de K. K é a chamada razão de proporção. A razão que é o resultado de todas as divisões que nós temos ali. Então, o que eu fiz? Peguei a primeira fração, igualei a K. Multipliquei em cruz, falei que x é igual a 6k. Multipliquei em cruz a segunda, y igual a 5k. X igual a 6k, y igual a 5k. Então, substituindo isso na equação anterior, a gente vai encontrar o valor de k, que é igual a 90. Aí eu volto,
falo que x é igual a 6 vezes 90, que aqui x é igual a 6k, 540, e que y, que seria esse de baixo, é 5, aqui, perdão, erro meu de novo, eu queria fazer as coisas rápidas para poder passar para vocês, mas erro, mas aqui eu conserto. Eu falo para vocês, vou até colocar uma canetinha aqui, ó. Pegar a canetinha para escrever, que no lugar desse 6 é 5. 5 vezes 90, que é igual a 450. Então, João recebe 540, parte recebida por João, e o Pedro recebe 450, beleza? Então, essa é a relação que nós temos para grandezas diretamente proporcionais. A inversamente, dividir o número em partes inversamente proporcionais a outros, é encontrar parcelas desse número que sejam diretamente proporcionais aos inversos dos outros números dados. Então, mesma ideia de problema. João e Pedro vão trabalhar e fazer um produto e vão receber R$ 1.600 por esse artigo. João chegou atrasado 3 dias, ele vai receber proporcional a esse tempo que ele deixou de trabalhar. E o Pedro também, ele vai receber proporcional a esse tempo que vai trabalhar. Então, como ele trabalhou menos, vai ter que fazer sempre com relação ao inverso. Os dois teriam que trabalhar a mesma quantidade, só que um trabalhou um pouquinho menos, o outro um pouquinho menos. Então, tem que multiplicar, fazer a ideia de inversamente para poder fazer esse trabalho. Então, olha, a ideia de que x é o que o João ganharia. Ele vai trabalhar, vai receber proporcional a 1/3 daquele tempo que ele deixou de ganhar, e o Pedro, mesma coisa, 1/5, porque ele deixou de trabalhar. Então, fazendo as proporções, nós chegamos aqui que em x e y, de novo, um errinho meu ali, substitui esses valores, nós chegamos no resultado de que k é igual a 300. Assim, x é igual a 3.000 dividido por 6, que é igual a 1.000, e 3.000 dividido por 5, que é igual a 600. Somando os dois, ela dá os R$600. Então, Pedro trabalhou um período menor, vai ganhar menos. João trabalhou um período maior, vai ganhar mais. Ok? Então, essas são as duas relações de direta e inversamente proporcionais. As grandezas diretamente proporcionais, a gente esquematiza para facilitar a gente, quando for fazer cálculo, com duas setinhas com a mesma orientação. Não quer dizer que as duas estão aumentando ou que as duas estão diminuindo. Significa orientação para que nós possamos fazer os cálculos. Ok? Duas grandezas variáveis são diretamente proporcionais. Quando aumentando ou diminuindo uma, aumenta e diminui ou diminui a outra na mesma proporção. Grandezas inversamente proporcionais, nos orientamos dessa maneira, uma setinha para cima e uma para baixo, uma setinha e uma para baixo, para representar que quando uma aumenta, a outra diminui, quando uma diminui, a outra aumenta. Um probleminha de regra de 3 simples para a gente poder trabalhar. Se uma pessoa toma um banho de 12 minutos, ela gasta 45 kWh. Quanto consumirá se ela aumentar o tempo do seu banho para 20 minutos? Colocamos os dados, observamos que se eu aumentar o tempo, eu aumento o consumo de energia, então são duas grandezas diretamente proporcionais, olha lá, setinhas no mesma orientação. Então o que a gente vai fazer? Monta a proporção, 12 para 20, 0,45 para x, simplifico a primeira ali por 4, fica 3/5 e multiplico em cruz. Ao multiplicar em cruz, a gente vai fazendo os cálculos e chegamos que x é 0,75 kWh. Outro agora, com regra de 3 composta, pega os dados, olha, 3 operários trabalhando durante 6 dias produzem 4.000 peças. 3 operários, 6 dias, 400 peças. Quantas peças x desse mesmo produto produzirão 7 operários? Faltou um acento aqui em operários, mas tudo bem. Coloco uma barra fixa, uma ideia fixa, uma seta na grandeza da incógnita. Eu vou simplesmente fazer de conta que eu não tenho a mesma quantidade de operários aqui. Imagine que eu tenho a mesma quantidade de operários. Se eu trabalhar mais dias, eu vou produzir mais peças. Então, dias e peças, comparando com a incógnita, são grandezas diretamente proporcionais. Agora, imagine que eu trabalho os mesmos dias, só que o número de operários aumentou. Se aumentou a quantidade de gente que vai trabalhar, vai aumentar também a quantidade de peças produzidas, grandezas diretamente proporcionais. Aí, o que eu vou fazer quando eu tenho mais do que duas grandezas? Eu monto a minha proporção com uma fração para a incógnita, 400 para x, igual ao produto de todas as outras razões. Como essas são todas diretamente proporcionais, eu coloco do jeito que está aqui. 6 para 9 vezes 3 para 7. Dá para fazer as multiplicações. Fiz 6 vezes 3, 9 vezes 7, simplifiquei por 3. Perdão que pulou aqui uma passagem aqui. Simplifiquei por 3, multipliquei em cruz e chegamos em 1.400 peças produzidas. Agora vamos observar esse outro aqui. Um grupo de trabalhadores
cavou 1 quilômetro de um túnel em 3 meses. Quanto tempo levaria para que 15 trabalhadores cavassem apenas a metade, ou seja, 500 metros? Então, o que eu vou fazer? Coloco a minha barra fixa no tempo, que é o tempo onde tem a minha incógnita, certo? Então, eu vou comparando as nossas relações. Então, se eu pensar, faz de conta que a distância é a mesma. Se eu tiver menos trabalhadores fazendo o serviço, eu vou precisar de mais tempo. Então, essas duas aqui, o tempo e trabalhadores, são inversamente proporcionais. Imagina agora que a gente tem a mesma quantidade de trabalhadores. Se eu tiver uma distância menor, eu preciso de menos tempo. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Monto a mesma coisa, 3 para x, e observe que eu coloquei aqui em vermelhinho, porque como essa daqui é inversamente proporcional, eu tenho que inverter a minha fração. Inverto a fração, para que a gente possa ter grandeza inversamente proporcional, todas elas, e possamos fazer o cálculo. Simplificando essas frações, 3 para x, simplifiquei por 5 aqui, 3 quartos, simplifiquei aqui por 500, 2 para 1, fazendo os devidos cálculos, a gente chega que x é igual a 2 meses. Ok, pessoal? Então essa é a ideia principal que a gente tem que passar para vocês, para que a gente possa trabalhar com regras de 3 simples, compostas, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Beleza? Vamos agora trabalhar com os nossos exercícios e até mais. Tchau!